Quantas pessoas aqui conhecem a história de Jacó? Levanta bem alto aí, só para eu ter uma noção. Amém. Então, a gente vai mais conversar do que eu apresentar a história de Jacó aqui para vocês. Eu queria, então, começar lendo uma passagem aqui. Então, me acompanha, vamos cair na palavra aqui. Gênesis 25, de 19 a 28. Se você está abrindo sua Bíblia, o texto já está projetado aí, você pode me acompanhar. Então, vamos lá. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Então eu quero mergulhar um pouco na história desse homem, né, na história de Jacó. E se você conhece bem a história, você já vai se lembrar que a partir do nascimento ali, ou melhor, desde antes do nascimento, Jacó e Esaú já lutavam. Eles já tinham ali uma competição entre eles, e isso desencadeou muitas coisas na vida de Jacó. Logo depois desse versículo, a gente vê na continuação que eles crescem e Jacó segue numa sucessão de atitudes para roubar direitos de Esaú. Então, a primeira cena lá, você vai se lembrar comigo que Jacó faz um ensopado e Esaú chega da caçada, cansado, com fome, e Jacó oferece aquele ensopado para ele, mas não a qualquer custo. Ele fala: eu só vou te dar esse ensopado se você me der o direito da primogenitura. E nessa época, o direito da primogenitura para um filho mais velho era o direito de governar a casa do seu pai depois que seu pai morresse. Era um direito a uma herança maior do que a do irmão mais novo. E era o direito de realmente administrar e assumir a casa e os servos do pai. E ele roubou, então, ou melhor, negociou astutamente ali pelo direito de primogenitura de Esaú. Logo depois que Esaú despreza o direito de primogenitura dele, Isaque, o pai deles, né, já se sentindo velho e cego ali, e você vai também se lembrar desse cenário, ele chama o seu filho Esaú e fala: filho, eu estou ficando velho, ficando cego e provavelmente eu vou bater as botas aí em breve e eu preciso te abençoar. Então vai lá, caça um animal, prepara um ensopado para mim, para que eu coma e então te abençoe. E assim acontece que ele sai para caçar e a mãe Rebeca e Jacó entram ali num acordo para roubar não só agora o direito de primogenitura, mas também a bênção do pai, que seria como realmente um selo, um documento de cartório afirmando que a primogenitura já era dele e agora abençoando, né, liberando ele para prosperar. E esse direito era de Esaú, mas daí Jacó vai lá, pega um animal de acordo com o que sua mãe instrui, e a mãe pega o animal, tira o pelo do animal, cola o pelo na pele de Jacó, cola o pelo no pescoço dele, pega a vestimenta de Esaú, veste Jacó, e depois disso, a mãe faz o ensopado lá, entrega o ensopado para Jacó, Jacó vai até o pai, e ele fala: aqui, pai, está o seu ensopado. E o pai ali, até percebendo um pouco da voz a voz diferente do filho mais novo, né, porque ele não era Esaú, ele até fala: mas a sua voz está estranha, mas daí ele rela na pele dele, toca no seu pescoço, sente o cheiro das vestimentas e ali ele abençoa. Logo depois disso, Esaú volta, fica furioso
e tenta conseguir a bênção do pai, mas daí já não tem mais o que fazer. Ele perdeu a sua bênção, porque Jacó enganou o pai, né? Mentiu para o pai, enganou seu irmão, passou na frente do seu irmão e conseguiu a bênção. Depois disso, Esaú promete matar o seu irmão. Ele começa a ter aspirações de morte contra o seu irmão, e isso acontece diante ali de toda a família. E Rebeca fala: meu filho, vai embora, foge. Sai embora porque seu irmão vai te matar. E aí Jacó começa uma jornada. Ele foge para a casa de seu tio, 800 quilômetros ao norte de onde ele estava, e nesse caminho acontece o primeiro encontro de Jacó com o Senhor. O primeiro encontro que o texto relata. E aqui Jacó então está nesse trajeto e ele deita para dormir, pega uma pedra como seu travesseiro, e nesse momento ele tem um sonho. Quantos aí se lembram desse sonho? Em que ele via uma escada, nesse sonho ele viu uma escada conectando céus e terra, e os anjos subiam e desciam. E acima na escada, lá estava o Senhor, e Deus fala assim para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Isso aqui está em Gênesis 28, de 13 a 22. E Deus fala para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. E mais, para o fim, Jacó acorda do sonho e ele fala: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não o sabia. E ali Jacó faz um voto com o Senhor, falando: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero te convidar a você fazer uma oração individual agora. Eu quero que você convide o Espírito Santo a falar com você agora. Fala: Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, se revela para mim de forma diferente. Espírito Santo, me mostra quem eu sou diante do Senhor. Amém. Amém. Bom, e o tema que eu queria falar hoje, se você está anotando aí, é a redenção da nossa identidade. A redenção da identidade. Então, antes de eu falar mais sobre esses aspectos, eu preciso definir eles, né? E a identidade, a redenção, são temas centrais na palavra, em toda a palavra. Se você já leu a palavra, se você não leu a palavra, se você está aqui hoje, com certeza em algum momento da sua vida você procurou a identidade de Cristo. Ou talvez você ainda esteja procurando agora, né? Então, quando eu falo de redenção, eu falo do resgate, né, da libertação por resgate que acontece quando a gente encontra Jesus. Então Jesus nos encontrou e a gente precisa entender que antes, né, a nossa identidade era corrompida. A nossa identidade ainda é corrompida, ainda é manchada por pecado, manchada pela queda do homem mesmo, na nossa natureza caída, e nós necessitamos desse resgate, dessa redenção. Então, redenção é a libertação por resgate, e é usado para descrever a ação de Deus em resgatar a humanidade do pecado por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a identidade fala de uma série de características próprias de uma pessoa ou coisa, por meio das quais podemos distingui-las ou individualizá-las. O conceito de identidade diz respeito a valores, crenças, experiências que definem quem somos e a quem pertencemos. Então, a identidade diz respeito ao que você é. E aqui, eu quero destacar, né, nesse tema da redenção da identidade, o primeiro traço da nossa identidade, né, eu vou falar de alguns traços da nossa identidade que Deus deseja redimir, que Deus deseja resgatar, restaurar, refazer a imagem dele novamente.
E o primeiro traço de identidade que eu quero destacar aqui, com base nessa história de Jacó, é esse traço de identidade essa questão, na verdade, que nos pergunta, né, quem nós somos, quem eu sou. Né? E eu vou ir soltando ali, quem está anotando vai vendo. Se eu te pedir para você definir agora quem você é, o que você falaria? Talvez você diria, eu sou um engenheiro, eu sou um pintor, sou um motorista de aplicativo. Quem mais? O que você falaria? Alguém consegue gritar daí? Quem sou eu? Difícil, né? A gente fez isso na célula, essa semana, e a gente foi um pouco além. Fala quem é você, mas sem falar o que você faz. Aí a gente já caiu, né, eu sou tímido, extrovertido, eu sou hiperativo, eu sou estressado, e tudo isso que a gente pode ver aí na nossa vida, né? E talvez, né, eu sou preguiçoso, eu sou animado, eu sou inadequado, eu sou quietinho. Então pensa agora, quem é você? E eu li toda essa história justamente para falar na história de Jacó, que a gente precisa aprender quem nós somos em Cristo. Né? O interessante é que na vida de Jacó a gente vê que ele cresceu acreditando ser o menor. Um engano. Ele foi um erro. Aquele que tentou sair primeiro, mas não conseguiu. Aquele que tentou herdar as coisas do pai. Aquele que enganou ali, que tentou mostrar as coisas, tentou manipular. Ele não era peludo, ele não era um bom caçador. Ele não atraía a validação e as bênçãos de seu pai. Era tido como um franzino, pequeno, delicado, pacato, aquele que ficava em tendas, que permanecia com sua mãe, que permanecia no acampamento, que aprendeu a cozinhar. O seu nome declarava. E a gente vê que na Bíblia o nome de uma pessoa aponta para uma questão profética dela. Né? E o nome de Jacó no hebraico é Yaakov, que tem a mesma raiz da palavra Akov, que é enganador, astuto, aquele que suplanta e tenta levar vantagem. Então, nesse sentido, Jacó não tinha para onde fugir. A briga começou antes sequer dele nascer. Coisas externas, né? Ele não teve espaço para falar, não quero esse nome, não. Ah, pai, mãe, não me dá esse nome, não. E assim ele foi definido, assim ele foi crescendo. E a reação dele para as coisas que Deus deu e definiu nele, ou melhor, a sua família definiu nele, fez com que ele crescesse com essa identidade. E talvez alguns de nós hoje sejam assim. E se sintam assim. Inadequados, condenados, culpados, deslocados. Mas em algum momento nós precisamos nos lembrar de que a gente não está desamparado. E o que nos define não são os fatores externos. Jesus é o nosso Redentor e por meio dele nós fomos adotados. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente se relaciona muito com o lugar da nossa origem. Então, de onde eu vim? Quantos aqui não são de Londrina? Levanta a mão. Nossa, é muita gente. É muita gente. Então, às vezes, você fala, de onde você é? Quando você faz essa pergunta, né? Quando você está tentando descobrir quem você é. De onde você é? Eu sou brasileiro. Para quem não sabe, eu nasci em Goiânia. Eu nem sei o que eu fui fazer lá, né? Só eu da minha família nasci em Goiânia. Então eu sou goiano na minha família, entendeu? Só que às vezes você fala, se eu me identifico como goiano, não, porque eu vim para cá com 40 dias e sou londrinense, né? Mas aqui o que eu quero destacar é que a gente precisa pensar na nossa origem, né? E Deus o que eu preciso mostrar aqui para vocês, né? O que eu quero sugerir aqui para vocês é que nesse encontro Jacó recebe uma nova afirmação de quem ele era. Até então ele era esse cara que não receberia nada
aquele que não alcançaria nada, que talvez não valia muita coisa. Mas aqui Deus olha para ele e fala assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai e o Deus de Isaac. Então Deus trouxe uma outra perspectiva. Se eu fosse parafrasear, Deus está falando aqui: eu sou o teu pai. Eu sou o teu início. Eu sou a tua origem. Mas aqui ainda Deus não falou: eu sou o teu Deus. Eu ainda sou o Deus dos seus pais. E eu acho curioso que enquanto a gente busca se autoconhecer, descobrir os nossos próprios anseios, talvez muitos de nós estão nessa jornada aqui ainda. Eu preciso saber o que me agrada, qual é a minha personalidade. E quando eu tento isso pela minha própria vontade, minha própria força, dificilmente vou ter uma revelação satisfatória ou completa de quem eu sou. Da mesma forma que Jacó só começou a compreender um pouco da sua identidade quando ele se encontrou com Deus. Então, quando eu passo a olhar para Deus, ou seja, quando eu desisto de tentar definir quem eu sou e começo a olhar para Jesus, e eu paro de me preocupar com quem eu sou, mas eu aprendo quem Deus é, então eu começo a me encontrar, de fato, em quem eu sou. Porque se Deus me fez, e Ele fez todos nós, do jeito que nós somos, e Ele quer restaurar a nossa identidade, a imagem e semelhança dEle, então é para Ele que nós temos que orar. E a palavra afirma que hoje somos imagem e semelhança do nosso Pai, e que Jesus morreu por nossos pecados para que nós fôssemos adotados. Hoje, eu e você somos filhos. Em João 1, 12 e 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então tem muita gente aqui, e eu sei porque muitas vezes eu me pego nesse lugar, que você pensa assim, ou melhor, que você se deixa definir meramente por padrões terrenos. Eu nasci em tal lugar, eu vim de tal casa. É isso que eu vou fazer para a vida. É isso que eu sou. É isso que disseram que eu sou. Mas aqui Deus está falando que antes de você nascer do ventre da sua mãe, você já era formado na mente e no coração dele. Amém? Então, Jacó aqui percebeu que talvez tudo aquilo que ele escutou não era exatamente o que ele era. Tudo aquilo que ele escutou dos seus pais terrenos não era exatamente o que ele era. Um outro exemplo, né, que a gente vê de um cara que tinha a sua identidade meio distorcida, né, é a vida de Paulo. Né? Eu coloquei aqui um versículo, porque Paulo era um fariseu ferrenho, né? Ele era perseguidor de cristãos. Na mente dele ele estava corretíssimo em perseguir, prender, matar cristãos e consentir na morte de cristãos. Mas daí um dia ele tem um encontro com Jesus. Quando ele está a caminho de Damasco para prender cristãos, de repente brilha uma luz ao redor dele, e uma luz que vem do céu. Brilha uma luz que vem do céu ao redor dele, e ele cai por terra e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aqui está a pergunta-chave. Se você não sabe quem você é ainda, se você não se entendeu diante de Deus, você precisa fazer essa pergunta: Senhor, quem és tu? E assim você começa a olhar para Deus e começa a entender um pouquinho de quem você é. Isso pode parecer básico, né? E na teoria tudo isso é muito lindo, mas na prática, como que eu posso compreender e viver isso? E aqui a gente tem vivido porções disso a cada culto, né? Tendo liberdade por meio do Espírito Santo e buscando conhecer o seu Pai por meio da palavra. Conheça o seu Pai, porque você é filho dele. Agora pensa, imagina um filho que não conhece seu próprio pai. É isso que aconteceu na queda. Nós somos filhos que não conhecemos o nosso Pai verdadeiro. Então, o convite de Deus aqui é que você conheça o seu Pai. Tem um versículo aqui, eu até compartilhei esses dias aqui com a equipe da mídia, né? Que falou muito ao meu coração quando eu li, que é Salmo 116, 1 e 2. Como trazer isso como trazer essa realidade de quem eu sou
para a prática, né? E esse salmo diz assim: eu amo o Senhor porque ele ouviu a voz da minha súplica. Porque ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. Então é interessante que no começo da vida cristã, eu sei que a maioria que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quem ainda não aceitou vai ter oportunidade hoje. Mas muitas vezes a gente aceita Jesus, mas a gente ainda não percebe Ele como nosso Pai. E nessa fase inicial, o que a gente precisa fazer é receber, né? Nesse versículo, eu vejo essa imagem, né? De uma criança ou um bebê brincando na sala de casa. E, de repente, o pai, né, tá sentado no sofá assistindo essa criança brincar e mexer ali no seu, sei lá, o que as crianças brincam hoje? Seu Lego, talvez? Eu ainda não tenho filhos, então eu não sei, né? Talvez o pastor Pedro poderia dar esse exemplo. Mas, de repente, a criança começa a clamar pelo seu pai. Pai, vem brincar comigo, olha aqui. Olha o que eu estou fazendo. Olha, pai. E, de repente, o pai olha e fala assim, inclina os seus ouvidos, se volta para o seu filho. E aí o filho se enche da presença do pai. E eu amo o Senhor porque ele ouviu a voz da minha súplica. Porque ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei por toda a minha vida. Então, como Jacó, que a gente possa perceber que Deus é nosso Pai, que Ele forma a nossa identidade, e que nós somos cidadãos celestiais antes de sermos cidadãos terrenos. A nossa pátria é o céu antes de ser qualquer outro lugar. Amém? A grande questão aqui é se você se vê como filho de Deus, né? E se você age como um. Então, na continuação da história aqui, a gente viu que aconteceu toda essa reviravolta na história de Jacó, certo? Ele enganou o seu irmão, ele roubou os direitos do seu irmão, e daí o seu irmão prometeu matar ele, e ele teve que fugir. Aí ele fugiu, e daí ele se encontrou com Deus, né? E é muito curioso, né? Porque agora que Jacó encontra Deus, e ele tem a noção da promessa que Deus tem para ele, né? E Deus promete ali que ele ia trazer Jacó de volta para a terra dos seus pais. A cagada já está feita. Resumindo é isso, a cagada já está feita. Deus, você me encontrou aqui agora. Só que eu já roubei o meu irmão. Eu já fiz tudo errado. O que eu faço agora? Eu já estou indo para um lugar, para uma terra que eu não conheço ninguém. Eu não conheço meus primos, eu não conheço meu tio, eu não conheço ninguém, eu nunca estive lá. E daí parece que Deus errou aqui, né? Mas, na verdade, Deus tem um caminho para fazer as coisas. E esse foi o processo de redenção da identidade de Jacó. Então, ele viaja, e, de novo, né, se você lembra da história, ele chega lá, e ele conhece Raquel, conhece Labão, que é o seu tio, e Raquel, que é sua prima, e ele passa a viver com o seu tio, e ele se apaixona por Raquel, a sua prima. E então ele fala, tio, eu quero casar aí, né? O tio dele chama para morar junto, quero casar com sua filha, e o tio fala, não, então você vai trabalhar 7 anos. Ou seja, ele não trabalharia por um salário, ele trabalharia por uma pessoa, certo? Pela futura esposa dele. Aí ele trabalhou, teve lá a cerimônia, chega na noite de núpcias, lá ele está meio bêbado, aí ele tem lá um momento com a esposa, daí na hora que ele acorda, quem lembra da história? Ele encontra uma outra mulher. É meio curioso, né? Como é que o cara fez isso, né? Mas ele acorda com uma outra mulher. E daí ele vai tirar satisfação com o sogro dele, e o sogro decide revelar para ele a cultura do ambiente, né? Da região. E fala, não, aqui não é normal dar a filha mais nova antes da mais velha, então você vai ter que casar com as duas. E daí ele teve que trabalhar mais 7 anos, e depois de trabalhar esses 7 anos, ele, na verdade, ele daí casa com as duas, começa a ter filhos, termina de trabalhar os 14 anos, e depois dos 14 anos, aí ele começa a trabalhar por um salário. Só que daí ele já está vivendo uma outra fase, já está ali com seus 12 filhos, né, 11 meninos e uma menina, porque o último ainda não tinha nascido.
E daí, nesse contexto, depois dele trabalhar os 20 anos completos, porque daí ele trabalha mais 6 anos depois de pagar o valor pelas 2 mulheres, Deus fala para ele, olha, chegou a hora de você voltar para a sua terra. E daí ele conversa com as suas esposas e concubinas ali, e ele pega toda a sua família e volta para a terra. E aqui que acontece o grande clímax da história, porque voltar para a terra implicaria ele encontrar quem? Esaú. Ou seja, ele teria que bater de frente com o grande terror da vida dele. Porque se ele fosse homem mesmo lá atrás, ele tinha ficado para brigar com o irmão, não é verdade? Então, esse foi o terror da vida dele. Aí o que acontece? Ele fala, mano, eu preciso de uma estratégia. Eu estou aqui com o meu gado, eu prosperei, não sei o quê. Eu vou mandar o meu gado na frente, eu vou mandar um servo para encontrar Esaú lá e falar, ó, isso aqui tudo é teu, Esaú, estou te dando presentes. Ele envia presentes à frente para dar para Esaú, para amolecer o coração dele. E daí, no primeiro servo que Jacó envia, esse servo vai e volta. No que esse servo volta, ele fala para Esaú. Fala para Jacó. Meu senhor, eu fui falar com o teu irmão. Fiz exatamente o que você falou. E já ele está vindo aí. Só que ele está vindo com 400 homens. Aí o Jacó já fica muito louco da cara, assim, fica com muito medo. E eu estou contando toda essa história para falar da identidade dele. E daí o que acontece? Ele fica com muito medo, ele bola um plano, ele manda animal para um lado, animal para o outro, e a família para trás, não sei o quê, daí até que ele chega num rio. E ele atravessa, e ele passa toda a família dele nesse rio, que é o rio Jaboque, né, o Val de Jaboque, e ele fica para trás. E ali ele tem o seu segundo encontro com Deus. Na verdade é o terceiro, mas eu vou, aqui para a mensagem, eu vou falar dos que é o segundo. E ali ele luta com Deus. Quem lembra dessa história? Ele luta com Deus ali, ele encontra o homem, ele luta a noite inteira com esse homem, e esse homem vendo que ele não ia conseguir, vencer, ele toca na coxa de Jacó, né, machuca ele ali, lesiona ele, e daí, nesse momento, ele muda o nome de Jacó para Israel, porque daí Jacó fala, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Jacó reconhece nesse homem a divindade do Senhor, e fala, eu preciso ser abençoado por esse homem. E daí ele muda o nome de Jacó para Israel. E logo depois disso, no dia seguinte, ele se encontra com Esaú. Ele atravessa o rio, coloca toda a sua família para trás dele e se encontra com seu irmão. E daí ele se prostra uma vez, se prostra 2 vezes, 3, 4, 7 vezes. E toda a sua família se prostra também diante do seu irmão, como símbolo de reconciliação, de arrependimento, de perdão. E ali eles se abraçam, choram, existe reconciliação. E Deus restaura. Né? Aí Jacó também restitui o irmão dele, né? Dá um presente para o irmão dele assim considerável. E ali existe reconciliação. E Israel agora está de volta na terra dos seus pais. Amém. Agora eu quero seguir, então, falando de mais 4 traços da nossa identidade que Deus deseja redimir. O primeiro é quem eu sou, né? Ou quem sou eu. O segundo é por que eu faço o que eu faço. Como a gente viu aqui, o estrago já estava feito, ou seja, a cagada já estava feita. Parece que Deus encontrou Jacó em um momento errado. Porque ele já tinha errado. Por que Deus não encontrou ele antes? Por que Deus não preveniu? Né? E isso é muito legal porque Deus tem os seus caminhos para fazer as coisas. E não importa onde você está, não importa os erros que você cometeu, Deus pode te encontrar agora e te transformar, te levar num processo, numa jornada, como ele levou Jacó. Então, a identidade de Jacó havia sido firmada por muito tempo em uma expectativa que não foi suprida. Ele desejou ter a validação e a bênção do seu pai. E isso fez com que ele fizesse de tudo para obter a promessa que um dia tinha sido liberada sobre ele. Porque tinha uma promessa. Vocês lembram quando Deus falou para a mãe dele, para Rebeca, que o filho mais novo seria maior que o filho mais velho? Então, tinha uma promessa. Certamente, Jacó escutava essa promessa. E Rebeca tinha guardado isso no coração. Só que o que aconteceu? Jacó falou assim, agora que eu tenho essa promessa, e eu não estou vendo ela acontecer,
eu preciso de alguma forma fazer com que ela aconteça. E talvez essa seja uma boa definição para alguém que é liderado, para alguém que vive pela carne, né? Que é você pegar a vontade de Deus, algo que é legítimo, e você fazer do seu jeito, ao seu modo, ao seu tempo, né? E aqui nós vemos Deus primeiro marcando a identidade de Jacó e depois mostrando que ele tinha um Deus que não abençoaria somente os pais, mas também abençoaria ele, para depois conduzir ele num longo processo. Então Jacó teria um caminho de volta a percorrer. E aqui eu quero sugerir a vocês que Jacó viveu uma grande mudança de rota. Porque pensa, assim, vamos pensar numa realidade paralela. Se Jacó não tivesse roubado as bênçãos, né, o direito do seu irmão, certamente Deus seria fiel para cumprir a palavra dele. Deus tem os seus caminhos. Então, provavelmente, ele não teria que ter passado por 20 anos distante. Jacó nunca mais viu a sua mãe. Ele nunca mais encontrou sua mãe. Não tem relato na Bíblia dele ter encontrado sua mãe, apenas seu pai, e sepultado ele depois. Então, ele viveu consequências de um pecado. E quantos de nós, assim como ele, buscamos as promessas de Deus, mas fazemos isso com a motivação errada e pelos meios errados? Então é certo que Jacó desejou a promessa, mas ele não conhecia o Deus da promessa. Então a gente não pode colocar a promessa acima de Deus. Talvez você tenha uma promessa sobre sua vida, você deseja coisas, mas essas coisas não são mais importantes do que o nosso relacionamento com o nosso amado. Então, muitas vezes a gente deseja Deus e mais alguma coisa, né? Eu desejo Deus e o dinheiro, eu desejo Deus e um casamento, eu desejo Deus e um ministério próspero, eu desejo Deus e muitos seguidores, talvez. E, na verdade, talvez você até esteja tentando usar Deus para alcançar alguma coisa. Mas o que a gente precisa entender é que quando Jesus veio, ele se tornou a nossa maior recompensa. E as promessas de Deus vão se cumprir em Cristo, até o fim dos tempos. Então pensa agora, por que você faz o que você faz? Se todos esses seus ídolos sumissem, e tudo aquilo que você mais ama, você ainda estaria aqui na casa de Deus, somente por Cristo? Se eu acredito que eu preciso adicionar coisas à promessa de Deus ou fazer com que a promessa de Deus aconteça sem ter recebido uma direção clara dele, é bem provável que a minha identidade esteja nas coisas que eu desejo e não na história que Deus está escrevendo na terra. Então agora Jacó estava diante do tio dele, né? Alguém mais esperto, ele estava trabalhando de graça, estava finalmente aceitando a sua sorte. Se você parar para pensar, Jacó não bateu boca com seu sogro ali. Ele trabalhou. Ele falou, Deus, de certa forma eu cansei de batalhar para ter a promessa. E agora eu vou deixar o Deus da promessa me conduzir. Então, primeiro nós entendemos quem nós somos, a partir de quem nos criou e da nossa origem, e depois a gente é levado a compreender essa renúncia. Então, se eu escuto a primeira parte, né? Que eu sou nova criatura em Jesus, que Deus me fez de modo especial, admirável, que Ele conhece, Ele sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, e Ele provê, parece que a gente só recebe de Deus, mas aqui a gente vê que Deus nos conduz por um processo, em que a gente precisa conhecer Ele, e então desfrutar, né? Então a promessa nunca é mais importante do que o Deus da promessa. Então, o que te motiva? Qual é o seu objetivo? Por que você está aqui hoje? Então, que a gente possa definir o porquê eu faço o que eu faço. Nós vivemos por Cristo. Amém? Em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Em Gálatas 2:20, né, diz assim, estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
E isso também, na prática, mais uma vez, a gente precisa se debruçar na palavra de Deus. Nessa leitura da Bíblia que a gente tem feito, né? Eu fico curioso, né? Como eu trabalho aqui na mídia, eu produzo muitas das coisas que vocês estão vendo aí, né? Com a equipe. Eu não tenho muita oportunidade de fazer pesquisas e ver como está alcançando vocês, né? Mas eu tenho uma curiosidade, por favor, não se acanhe. Quantos de vocês estão conseguindo, esse ano, fazer o plano de leitura com a igreja? Só para eu saber. Levanta bem alto para eu ver. Amém. É bastante gente. A galera do college está tudo aqui, ó. Então, o Senhor, nesse plano de leitura, né, em Provérbios 2, de 4 a 5, fala assim: se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, tanto quem eu sou quanto por que eu faço o que eu faço estão escondidos como um tesouro na palavra. E a gente precisa caçar, estudar, buscar, orar, para que a gente conheça o Deus da promessa e Ele nos revele quem nós somos e transforme o desejo do nosso coração para agradar a Ele. Então a gente tem a motivação certa para fazer o que a gente precisa fazer. E o Senhor deseja que nós aprendamos a morrer para nós mesmos, porque assim a gente vai encontrar uma vida plena. E isso tem muita conexão com o próximo ponto, né? Nesse próximo ponto, a questão é como o mundo me vê. A nossa identidade fala muito sobre como nós recebemos o que as pessoas e o mundo dizem a nosso respeito. Eu mesmo, se eu tivesse totalmente apegado ao que as pessoas vão falar de mim depois daqui, eu acho que eu não subiria aqui. Eu acho que talvez nenhum pastor subiria. Muitas vezes a nossa identidade é afirmada pelo que os outros dizem que somos. Então aqui a gente já falou que Jacó tinha expectativas sobre ele. Expectativas negativas. A gente vê de um lado que seu pai pouco dava importância a ele, porque ele talvez não cozinhava bem, porque ele era pequeno, pele lisa, né? Pouca barba, assim igual eu, não tem nada, só fiapo. Então, ele tinha essas expectativas. E do lado da mãe, eu vejo uma mãe, no texto a gente consegue extrair que essa mãe era provavelmente bem superprotetora, assim. Enquanto o pai estava desdenhando dele, essa mãe estava falando: não, você vai ter a promessa. Ou seja, ela também foi uma catalisadora de coisas erradas na vida dele. Ela ensinou ele a não confiar em Deus, a não esperar no Senhor. E de alguma forma ele se baseou no que os outros estavam falando dele. E certamente no tempo em que ele estava com Labão, ele aprendeu a escutar a voz de Deus acima de todos esses rótulos que os outros colocavam. Mas há algo aqui que a gente precisa falar, né? Que uma vida com Jesus sempre vai exigir um nível de indisposição com o mundo. A vida com Jesus sempre vai exigir de nós um nível de indisposição com o mundo. Então, todo aquele que realmente deseja ter a identidade de Cristo terá de deixar de lado o reconhecimento humano. Então, se você tem se preocupado muito com o que o outro tem pensado de você, é bem provável que você está mais... a sua identidade está mais apegada ao que os outros estão falando do que o que Deus está falando sobre você. E aqui eu tenho uma história... Eu lembrei dessa história hoje, né? Vira e mexe eu conto ela na célula e a Tassi está cansada de ouvir essa história. Para quem não sabe, eu estou aqui na igreja há uns 25 anos já, né? E teve uma época que o pastor Herbert, que era o pastor de música na época, ele, na verdade a igreja, né, se organizou para lançar um CD infantil. Você estava nesse CD? Você cantou? Alguém aqui é dessa época? Acho que não, né? Poucas pessoas. Você estava no CD, né? Aí, ó, tem um irmão ali. E daí eu era pequeno, eu tinha lá uns 7, 8 anos, e a pastora Bel... Na verdade, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo na minha vida, né? Então, minha mãe me envolveu lá, falou, vai gravar o CD lá. E eu não me envolvia com música na época, nem sabia que eu tinha dom para isso.
E não que eu tenha um super dom, tá? Eu fui baterista aqui muitos anos, né? Me envolvi no louvor. Mas daí a pastora Abel chegou para mim e falou: mano, você é afinado. Eu falei: é mesmo? Eu falei: beleza. Aí, você é afinado. Então a gente quer que você sole uma música. Eu falei: ô louco, né? Minha mãe me jogou lá e agora eu estou solando uma música. Aí eu só sei que foi assim: eu peguei o microfone e eu cantei a música sozinho, a primeira vez. E daí tinha um coral assim, né, do lado direito. E tinha duas irmãs que elas racharam o bico. Tipo assim, mano, e racharam o bico. E daí eu olhei assim, falei: não quero mais. E saí, falei: não vou cantar mais. E daí, mas mano, por dentro assim eu tava corroído. Né? Falei: mano, não vou mais, não vou. Posso ficar ali no coral, mas eu não me coloco aqui. E daí a pastora Abel foi lá, conversou com as meninas vieram pedir perdão, e a pastora Abel falou para mim: não, vai lá, você tem que cantar, não sei o quê, vai ser bênção. E eu falei: não vou. Não vou. Porque eu vou chegar lá e vão rir de mim de novo. E no fim das contas eu não fui. Colocaram uma outra pessoa lá. E não que eu me arrependa assim, né, de não ter cantado, né, porque eu estava no projeto, né, mas eu fiquei pensando quantas vezes a gente fica com medo de se expor ao ridículo. A gente não faz as coisas para o Senhor porque a gente está muito preocupado com o que vão falar da gente. E às vezes, isso aí foi como é que fala? Um sentimento de perseguição, né? Porque as meninas estavam zoando lá no canto e eu achei que era comigo. Então, ou eu faço as coisas por Deus e acabo ignorando, de certa forma, esse reconhecimento humano, ou eu escuto reconhecimento humano e deixo as coisas de Deus por lá. Então, ou eu faço porque os outros esperam, né? É isso que o reconhecimento humano, a aprovação humana causa no nosso coração. Ou eu faço porque os outros esperam, ou eu faço para que os outros me vejam. Ou eu deixo de fazer porque aquilo não me beneficia, ou não me destaca, ou eu deixo de fazer porque os outros estão falando mal de mim. E é muito louco, né? Porque as mídias sociais potencializam isso. Tem gente que gosta de postar bastante. E posta, não tem vergonha nenhuma. Só que daí você vai ver se aquilo é a essência da pessoa, muitas vezes nem é. E tem gente que não posta nada. Eu sou low profile, né? Eu me escondo. Porque eu não quero que as outras pessoas me vejam. E, na verdade, o que Deus está falando sobre isso? O que Deus espera que você faça? Porque se Deus espera que você proclame a palavra e seja testemunha para alguém do seu lado, você vai precisar abrir mão da necessidade do reconhecimento humano. Amém? Então, se Jacó estivesse preso às mesmas expectativas passadas, ele nunca estaria pronto para voltar à terra de seus pais e alcançar a promessa de Deus. Uma identidade redimida olha para o outro lado, olha para os erros, olha para o chamado que Deus tem para a gente e vai de frente. E encara aquilo. Então a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus. E, de certa forma, obedecer o que Ele está falando. Assim como está escrito em João 10, 27. Que Jesus fala isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E o seguir a Deus não necessariamente é agradar todo mundo. Em Mateus 10, 32 e 33 também fala: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E isso nos leva aqui para o quarto traço da nossa identidade redimida, que é como eu me relaciono com os outros. E aqui eu quero ser bem breve nesse ponto, né? Existe uma corrente de pensamento atual que tem adoecido a nossa geração. E assim como Jacó, por muito tempo, foi alguém que pensou somente em si,
tem algo nos nossos tempos, nos tempos que a gente vive, na nossa cultura, né, onde a gente está inserido, que fala, mano, vive para você. Olha, não vai no culto, não. Descansa. Ó, não vai na célula, não. Liderar uma célula? Ah, não. Eu estou bem aqui só, de boa na minha. Então nós temos pertencido a nós mesmos e cada vez mais fica difícil investir o nosso tempo, força e recursos na vida de quem está do nosso lado e em Deus. Nós somos encorajados a todo momento a conquistar, a fazer, a ter para nós e nunca se doar. Isso faz sentido para vocês, gente? E isso também é notável aqui na vida da igreja, né? Tem um pensamento atual, né, que nos encoraja a nos ensimesmar. É para a gente que a gente olha, a gente precisa se cuidar. Mas aí a gente percebe que o encontro que Deus teve com Jacó fez a perspectiva dele mudar também em relação às pessoas à sua volta. Depois de 20 anos de tratamento de Deus, Jacó aprendeu quem ele era em Deus, aprendeu a escutar a voz de Deus, aprendeu a buscar conselho e consentimento de suas esposas nas suas decisões. Ele aprendeu a servir o seu sogro e, enfim, ele aprendeu a se retratar com seu irmão. E esse é o poder da identidade firmada em Jesus. Se Cristo, que é o Filho de Deus encarnado, veio para servir, então eu sou chamado a fazer o mesmo. Amém? Eu sou chamado a olhar para os fantasmas do meu passado, aprender a minha identidade e confrontar aqueles fantasmas. Buscando o perdão de Deus, buscando a redenção da minha identidade. E uma coisa muito interessante, né? Se você olha aqui para o lado, tem bastante gente aqui. Eu não sei se dá para ter uma noção, talvez uns 300, 400 pessoas, não sei. Mas se por algum motivo a gente levantar aqui hoje e falar assim, mano, cansei de igreja, não vou voltar mais. Essa estrutura aqui não vale de nada, porque nós somos a igreja. Se você está aqui, é para que o seu coração se converta a Deus e ao seu próximo. Para que nós nos encorajemos mutuamente. Essa estrutura existe para que Jesus, que está em mim, possa alcançar você, e o Jesus que está em você possa alcançar outras pessoas. Então, eu até coloquei aqui, né, que a igreja não é um supermercado onde eu procuro somente aquilo que me agrada para me nutrir e satisfazer o paladar. Mas é o lugar onde eu apresento às pessoas a videira verdadeira para que elas também possam ser enxertadas. Então, esse pensamento da gente só pensar em nós nos impede de nos relacionar com as pessoas à maneira de Cristo. E a nossa identidade redimida precisa amar o nosso próximo. E aqui, ressaltando também que Jacó não precisava ter se encontrado com seu irmão. Eu coloquei um mapa aqui. Você consegue jogar o mapa aí, Lucas, por favor? Eu não sei se dá para ver direito. Bom, mas Jacó estava aqui, ó, em Berseba. Ele foi lá para Arã, lá em cima, 800 quilômetros. Aqui é a região de Edom. Outro nome para Esaú. Quando ele voltou, ele desceu de Arã, ali em Peniel é onde ele lutou com o Senhor. E ali é o vale, o Val do Jaboque, né? E depois ele veio para cá, na região dos pais dele. E aqui estava Esaú com toda a sua família. Ele não precisava ter passado por aqui. Ou ele não precisava ter mexido com o irmão dele aqui. Deixa o irmão quieto no canto dele, né? Só que ele decidiu mandar os servos até Edom, até os montes de Seir. E daí o irmão dele foi ao encontro dele lá em Peniel. Então, eu acredito que Deus deseja gerar uma identidade em nós tão forte, tão fincada nele, que a gente vai se preocupar com o nosso próximo da forma que ele se preocupa, da forma que ele ama. E isso também esbarra na ideia de que Deus deseja gerar uma identidade coletiva em nós. Nós somos um só corpo, um só coração, um só espírito, uma só mente.
E aqui a gente vai para o nosso último traço de identidade que Deus deseja redimir em nós. A banda pode subir aí já, por favor. Então eu falei quem eu sou, por que eu faço o que eu faço, como o mundo me vê e como eu me relaciono com os outros. E tudo isso, todas essas coisas, quando Jesus toca no profundo do seu ser, quando você tem um encontro com Deus, e um dos meus objetivos aqui é que você deseje ter esse encontro com Deus, você deseje cavar mais profundo, você deseje conhecer tudo que Deus reservou para você na palavra dele. Porque no dia que você encontrar Deus de fato, tudo isso aqui vai ser transformado. E o quinto ponto é como você representa Jesus. Primeiro você descobre quem você é. Aí você define a motivação em Cristo para tudo que você faz. Você abre mão do seu desejo de reconhecimento humano. E Deus redime também a forma que você se relaciona com as pessoas. Para que daí você represente Ele com uma identidade redimida. A identidade redimida por Jesus entende que tem um papel importante na sociedade. Todos os traços anteriores resultam em como nós nos comportaremos diante de Deus e diante dos homens. Jesus nos chamou para termos uma vida totalmente entregue a Ele, entendendo que a nossa pátria é celestial e um dia a gente vai voltar para lá. Ao fim da história, Jacó lutou com Deus e teve o seu nome mudado. Aquele que era o enganador passou a ser aquele que lutou com Deus e venceu. De alguma forma, toda a luta terrena de Jacó se transformou numa luta espiritual. Enquanto ele tentava fazer tudo com a força dele, com o braço dele, vou alcançar aquilo que Deus me prometeu, ele tentava lutar com suas próprias ferramentas. Mas de repente ele se encontra com Deus e ele fala: Deus, as minhas lutas vão ser com o Senhor agora. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero ir mais profundo na sua presença. E ele passou a representar Deus para toda a sua família. Ele passou a amar Deus. Ele passou a conhecer Deus. E ele reconheceu que Deus tinha levado ele por todo esse processo. E aqui eu sei que Deus quer transformar na nossa identidade todos os âmbitos da nossa vida. Nós somos seres integrais. Não existe separação entre o Gustavo da igreja, o Gustavo de casa, o Gustavo do trabalho, o Gustavo de qualquer outro lugar. O Gustavo dos esportes, o Gustavo do entretenimento, o Gustavo... Nós somos chamados a sermos a mesma pessoa em todos os lugares e a assumirmos a responsabilidade por representar Jesus por onde a gente vai. Porque se nós temos a nossa identidade redimida, nosso nome agora é Cristo. Agora nosso nome é Cristo. Então quando alguém olha para a gente, eles precisam ver Jesus em nós. Ainda lendo, esses trechos de Salmos, esses trechos de Atos no último mês, eu comecei a olhar para a vida de Paulo assim, e perceber, como esse cara... Se tem um cara que eu acho que quando eu chegar no céu eu quero ver, é Paulo. Quero chegar assim e falar, velho, você é um cara... É capaz dele olhar para mim e falar assim, não ajoelha não, que a gente só adora a Deus. Aí ele fala assim... Porque quando o Paulo ele se converteu, ele era um cara, assim, na visão dele, totalmente correto, de acordo com a lei. Mas daí Deus toca Paulo de tal forma que todos os âmbitos são transformados. Você vê que Paulo é mudado na vida social dele, na vida política dele, na vida intelectual dele, na vida pessoal. Não havia outro Paulo, tudo era Cristo para Paulo.
E aqui eu quero destacar que Jesus nos faz um chamado, né? Que a nossa identidade seja: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E o segundo é: ame o seu próximo como a você mesmo. Então a identidade redimida se espalha para fora das quatro paredes, pois entende que o Espírito Santo está em todos os lugares. Isso a gente viu no acampamento, né? Então um cristão que entende e vive de acordo com a identidade de Cristo impacta as pessoas à sua volta. E a boa notícia de Jesus continua sendo uma boa notícia. A boa notícia não deixou de ser uma boa notícia. E ela precisa ser contada. Afinal, então, o que é a formação de Cristo em nós? É receber essa identidade de Jesus. Importa que Ele seja levantado e que nós, como corpo, cresçamos nessa coletividade que vai apontar para Jesus e nada mais vai importar. Eu falei de muitas coisas aqui hoje, da identidade. Talvez você tenha se relacionado com um ou dois pontos. E eu queria... A gente não vai cantar ainda, porque eu queria fazer um exercício final aqui. Deus tem falado muito ao meu coração sobre o poder da gente se edificar uns aos outros. E talvez você está aí meio perdido nesse conceito de quem você é em Jesus. Você está ainda tentando se definir. Talvez você, assim como Jacó, foi rotulado de muitas coisas na tua vida. De muitos erros. Mas o Senhor está te falando que você é filho hoje. Que Ele quer te transformar. Que Ele quer te dar uma nova identidade. Que Ele quer quebrar toda a sua necessidade de reconhecimento humano. E que Ele quer gerar um amor no seu coração pelo perdido e pelo seu irmão.